12h45, a gente continua com a prestação desse serviço. A gente falou sobre sarampo, vamos falar agora sobre a doença do pombo, que a gente tem tratado aqui no jornalismo da TV Atalaia. As pessoas têm perguntado bastante, têm ficado preocupadas, causando preocupação com toda a população com relação... Pode subir o TP, que eu já estou improvisando. As aves podem ser vistas em vários locais da cidade. Aqui de Aracaju, muitos casos são alimentadas pela própria população. Você sabe, os pombos ficam ali no mercado, tem muitos. Os veterinários alertam que é preciso tomar cuidado. Encontrar pombos na Praça dos Mercados Centrais de Aracaju é tarefa fácil. Mas estes animais podem representar um sério risco à saúde humana. No último final de semana, um homem morreu aqui no estado vítima de criptococose, conhecida como doença do pombo. Os sintomas pareciam de uma gripe forte, mas exames constataram que, de fato, era doença transmitida pelas aves. As pessoas começam a ter problemas respiratórios, né? Então começa a ter dificuldade de respirar, né? Tem dores torácicas. E, por seguinte, se não for tratado, ela pode evoluir até o sistema nervoso central, provocando até quadros de meningite. A morte de uma pessoa pela chamada doença do pombo mobilizou esses criadores da ave. Eles revelam que enfrentam muito preconceito e garantem que os animais utilizados nas corridas de pombos-correios atendem a uma série de critérios. Nossos pombos são tratados, são criados em ambiente fechado, nós somos orientados por médicos veterinários, nós vacinamos nossos pombos, medicamos contra vermes e parasitas intestinais, tanto internos como externos. Então o nosso pombo é diferenciado do pombo de rua. O nosso pombo-correio não é um pombo de rua, é um pombo atleta, onde nós cuidamos como quem um criador do cavalo quarto de milha ou manga larga cria. É importante lembrar que se o contato for com animais de rua, os cuidados devem ser redobrados. Não ofertar o alimento para ele, porque o pombo ele vai estar procurando um local onde tenha alimentação e abrigo, né? Então, a gente orienta a sempre não deixar acúmulo dessas fezes desse animal e a sempre, quando for fazer a limpeza dessas fezes, utilizar máscara, luva, sempre se proteger e sempre umedecer antes com solução desinfetante para fazer a remoção daquelas fezes. Vamos aprofundar mais um pouquinho o assunto sobre essa situação da doença do pombo, para que você fique sabendo realmente o que está acontecendo. Bem, a equipe de jornalismo procurou saber de um infectologista sobre como se prevenir sobre essa doença. A repórter Sara Medeiros está com Tamires França, está com José Xavier e vai trazer as informações para a gente. Com você, Tamires. Exatamente, Ricardo. Nos deslocamos para cá e agora a gente conversa com a infectologista José Xavier, que vai dar detalhes, pois a vítima que morreu da doença, que nós mostramos, inclusive no jornalismo da TV Atalaia, os médicos chegaram a confundir os sintomas com enxaqueca. Realmente isso pode acontecer. Boa tarde, obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. Como é que as pessoas podem ficar em alerta em relação aos sintomas da criptococose, conhecida como doença do pombo? Então, realmente pode acontecer, porque é uma doença que simula outras menos graves, como enxaqueca, como o AVC, que é o derrame, as meningites bacterianas e de outras causas. Mas a criptococose é uma doença muito grave, de uma alta mortalidade. Ela não é causada apenas pelas fezes do pombo, é causada por um fungo que se deposita em resto de matéria orgânica no solo e fezes de alguns animais, como o morcego e como o pombo, principalmente. Então, é mais fácil de você adquirir em ambientes que tenham fezes desses animais, mas ambientes mais fechados, ou praças que têm uma alta concentração de pombo, alta concentração de fezes e que levanta aquelas fezes com poeira. Ela primeiro é inalada, então a pessoa pode ter uma forma pulmonar ou nem desenvolver a forma pulmonar e já passar para o sistema nervoso central, porque o fungo tem um tropismo, uma atração pelo cérebro. E essa é a causa a forma mais grave, é justamente a cerebral, que dá uma meningoencefalite. O paciente pode ter, primeiro, a cefaleia, né, que é a dor de cabeça bem forte, pode ter turvação visual, tontura, alteração da marcha,
febre, e aí confunde mesmo o profissional de saúde, o médico, confunde a pessoa, o paciente e confunde o médico. Então, sentindo qualquer desses sintomas, tem que procurar o hospital, porque mesmo que não seja criptococose, pode ser um AVC, pode ser uma meningite bacteriana, todas são muito graves. E no hospital vai se fazer tomografia e exame do líquor, que é o líquido que passa na nossa coluna, a gente tira e pesquisa o fungo. E aí, somente com esses exames específicos é que é possível realmente distinguir, porque imagina, uma doença que tem como sintomas que chega a confundir até os médicos. Por isso, a gente alerta a população que está acompanhando agora o Balanço Geral, sentiu a cefaleia, que é aquela dor de cabeça forte, enxaqueca, ou até mesmo forte gripe, e que vê que está realmente chegando a incomodar, fragilizar, tem que buscar o hospital para fazer esses 2 exames bem precisos. Exatamente. Como começa pelo pulmão e não passa, eu tive contato com um pombo, o pombo me picou. Não passa assim. É pela inalação do fungo que está presente nas fezes, ou até em galhos oco de árvore, e aí entra pelo pulmão. Então, às vezes, confunde com gripe, antes mesmo da pessoa ter qualquer alteração de sistema nervoso central, como dor de cabeça, às vezes tem uma falta de ar, uma tosse, que já é a forma pulmonar. E como a gente está tendo muita virose, o ideal é não se automedicar. Ok, a gente agradece muito a infectologista Josi Xavier. Falamos ao vivo de um hospital aqui da capital. Ricardo, é com você e a gente reforça esse alerta. Se a população sentir algum sintoma, cefaleia, enxaqueca, forte gripe e perceber algo muito estranho, busca o hospital e pede esses 2 exames específicos, Ricardo.